Olá pessoal, com satisfação estamos aqui com o nosso segundo vídeo do canal Roberto Kodama, tá? Peço aí, antes de mais nada, que se inscreva no canal para fortalecer esse canal, tá? O nome do canal é Roberto Kodama, tá? E eu estou muito feliz porque o meu primeiro vídeo, que foi lançado na semana passada, em dois dias, teve aí quase 200 visualizações. Tá? Então, para quem está começando, né, para quem está aí iniciando nesse canal de vídeo, isso é muito satisfatório, isso me dá muito orgulho também, isso me dá força para mim continuar fazendo esses vídeos para vocês. Tá? O vídeo de hoje, né, nós vamos falar sobre Pink Floyd, uma das minhas bandas preferidas. Tá? É... E o Pink Floyd, ele teve, vamos por assim, três fases distintas, né? E o vídeo de hoje vai falar sobre o Pink Floyd, se ele acabou, se ele não acabou, se ele vai continuar, se não vai continuar, como é que está toda essa situação, né? E como falei, né, o Pink Floyd, ele teve três fases. Ele, na verdade, começou em 1965, né, quando três estudantes de arquitetura, o Mason, baterista, né, o Richard Wright, que é o tecladista, e o Roger Waters, o baixista. Eles resolveram criar a banda, né, e botaram o nome de Pink Floyd. Aliás, o nome foi criado pelo Syd Barrett, que viria a seguir. Ele não começou com a banda, tá? Foram os três que começaram com a banda. Depois entrou o Syd Barrett, que, baseado em dois nomes de artistas de blues, né, resolveu criar o nome de Pink Floyd. Tá? A banda lançou o primeiro disco em 1967, né, com The People at the Gates of Dawn. Né? Em 67, já com o David Gilmour na banda. Tá? E o primeiro líder criativo da banda foi realmente Syd Barrett. E Syd Barrett que deu todo o jeito de tocar do Pink Floyd, né? Aquele jeito psicodélico, aquelas viagens sonoras, né? Experimentalismo e tudo isso foi bolado com a liderança do Syd Barrett. Syd Barrett que sai em 68 por problemas psicológicos, né? Por problemas que ele abusava de droga mesmo, ele não queria saber, ele se metia a fundo, principalmente no LSD. Né? E inclusive nas últimas apresentações com ele na banda, ele simplesmente viajava total, né? Ele teve uma apresentação, inclusive, que ele pendurou a guitarra, não tocou a guitarra, não cantou as músicas, enfim, ficou parado, viajando realmente, tá? Aí não teve mais condições. Em 1968 sai Syd Barrett, né? Saindo Syd Barrett, aí está a primeira ruptura no jeito do Pink Floyd tocar. Aí quem assume a liderança criativa da banda é Roger Waters. Roger Waters que teve a sua liderança nos momentos mais no apogeu do Pink Floyd, digamos assim, quando foi lançado dois discos que fazem parte da história do rock e que foram dois dos discos mais vendidos na história, que é o The Dark Side of the Moon, né, o disco do Prisma, né, que foi uma explosão de criatividade sobre o comando do Alan Parsons Project. Né. Em 73 foi lançado o The Dark Side of the Moon, um marco na história do rock, né, e em 79 o The Wall, álbum aí nessa época já praticamente Roger Waters mandando na banda, né? Mandando na banda. Tanto é que o disco posterior, que foi o The Final Cut, foi totalmente Roger Waters. Os outros músicos, o Mason, o Wright e o próprio David Gilmour foram coadjuvantes, né? Porque seria tipo um disco solo do Roger Waters com a participação dos outros músicos, né? Então nessa época já tinha uma tensão na banda, já tinha brigas, principalmente entre o Roger Waters e David Gilmour, tá? E aí está a segunda ruptura do Pink Floyd, tá? Então, esses dois artistas, como o Roger Waters e o David Gilmour, eles se completavam, né? Eles não eram amigos,
né, aquele amigo de se visitarem, de se saírem juntos, não, isso eles não eram. Mas na área criativa, na área musical, né, eles se completavam. Tá? Tanto é que fizeram aí músicas extremamente criativas, como por exemplo o Echoes, que tem mais de 23 minutos de pura música, de pura musicalidade, né? O próprio Another Brick in the Wall, que é o grande sucesso do Pink Floyd, a música que esteve aí no topo das paradas, né? Talvez o maior sucesso do Pink Floyd, que faz parte do álbum The Wall, né? Assim como Mother, Comfortably Numb, né? E também aquele grande sucesso Wish You Were Here, grande música de 1975 e que também esteve nas paradas. Tá? Então Roger Waters e David Gilmour eram uma síntese do Pink Floyd, porém, né, havia muitas diferenças entre eles. Tá? E eles, fora do palco, fora do estúdio, eles não eram nem um pouco amigos. Tanto é que, né, no ano de 85, Roger Waters sai da banda, né, e aí acontece essa segunda ruptura que eu falei antes. Né? E aí, Roger Waters, querendo levar o nome Pink Floyd com ele, né, porque a intenção dele era continuar com o nome Pink Floyd, né, e colocar outros músicos no lugar dos integrantes, o Wright, o Mason e o David Gilmour. Né? A intenção era essa. Tá? Mas acontece que nessa disputa judicial, quem levou a melhor foi David Gilmour e o Mason, tá? Que eles acabaram levando consigo, com eles, né, o nome, a marca Pink Floyd, e Roger Waters teve que seguir com a sua carreira solo, Roger Waters apenas. Né? Aí no caso, essa disputa judicial que aconteceu aí nos anos 80, né? Roger Waters saiu derrotado. Inclusive depois, né, mais tarde, anos depois, Roger Waters reconheceu que ele estava errado, né, ele estava errado de ter entrado com essa disputa judicial. Tá? Em 2006 morre Syd Barrett, uma lenda na história do Pink Floyd. Em 2008 morre o Wright. Né? E aí a banda praticamente não se apresenta mais ao vivo em raríssimas aparições, em raríssimas exceções. Né? 2015 acontece o fim oficial da banda, quando o David Gilmour fala, né? David Gilmour fala que a banda Pink Floyd não tinha mais nada de novo a apresentar. Tá? Então 2015 é considerado o fim oficial da banda. Tá? Uma banda que vendeu aí mais de 250 milhões de discos em quase 50 anos de carreira, né? E tem dois dos álbuns mais vendidos da história, que é o The Dark Side of the Moon, né? E o The Wall. Tá? Entre outros discos, né? Tem discos memoráveis, como o Animal, o Medley, que muitos consideram o melhor disco do Pink Floyd, né? Entre outros. Né? E fazia muitas trilhas sonoras também, o Obscured by Cloud, o filme More, né? Do diretor Barbara Schroeder, né? Que foi feito a trilha sonora pelo Pink Floyd. Tá? Então a questão é o seguinte: Pink Floyd acabou? Pink Floyd não volta mais? Deu para o Pink Floyd? Ou pode voltar? Essa é a questão principal desse vídeo, que a gente vai discutir com vocês. Tá? Pois vou colocar algumas declarações dos integrantes da banda. Né? Por exemplo, o Mason, que é o baterista, que por sinal é amigo tanto do Gilmour como do Roger Waters, disse certa vez que Roger Waters não respeitava David Gilmour. E aí está a diferença dos dois. Né? Porque Roger Waters considerava que o ato de compor era muito mais importante do que simplesmente tocar. Tocar era uma consequência. Compor, esse sim, era a criatividade em pessoa. Isso dizia Roger Waters. Tá? E o Mason se sentia decepcionado porque idosos, né, eles já têm mais de 70 anos, né, eles continuam cabeça dura. E que já perdeu a esperança de que o Pink Floyd possa vir a se juntar novamente. Tá? Bom, e agora vamos ver o que os dois personagens centrais dessa briga têm a dizer sobre tudo isso. Pois David Gilmour, né, disse que sabia que Roger Waters iria sair.
tá? Ele não estava feliz e nem nós, disse ele, tá? Eu e Nick queríamos seguir. Após a saída dele, o processo de composição ficou muito mais fácil. Sentíamos livres, as tensões dos dois últimos álbuns, né? Principalmente o The Final Cut, mas também nas gravações do The Wall, né? Essa tensão, essa esse nervosismo, esse clima pesado, tudo isso acabou, disse David Gilmour. Foi libertadora. Né? E sobre a saída de Roger Waters, estávamos em meio a um processo judicial. Né? Eu não saía do telefone com meus advogados. Isso foi me devorando por dentro. Palavras de David Gilmour. E ano passado, David Gilmour deu uma luz no fim do túnel, né? Disse que não descarta a volta do Pink Floyd. Um dia no futuro, nunca digo nunca. Não agora, um dia no futuro, quem sabe. Mas sem citar Roger Waters. Já Roger Waters, né? Recentemente, né, Roger Waters criticou por Twitter, né, por David Gilmour tê-lo excluído do site oficial e também das redes sociais do Pink Floyd. Né? Reclamou que projetos solos não são divulgados. Os fãs continuam acompanhando a banda por causa dos projetos solos dos ex-integrantes. David Gilmour acha que é o dono da banda e que eu sou irrelevante, disse Roger Waters, tá? Que inclusive David Gilmour divulga projetos da sua família, principalmente da sua esposa, né? Que segundo David Gilmour já faz parte do Pink Floyd. Vejam só, né? E em abril deste ano, Roger Waters, uma reunião do Pink Floyd seria uma porcaria, disse ele. Né? Não seria legal, seria uma M, 3 pontinhos. Pois eu sei que no final das contas eu fui colocado como vilão, mas não trocaria a minha liberdade por essas correntes. Roger Waters, que né, tentou um acordo de paz com os outros integrantes, principalmente com David Gilmour, né? E que nesse acordo de paz teria um super plano. O que seria esse super plano? Seria a volta do Pink Floyd? Fica a pergunta, né? Bom, mas assim, sobre tudo isso que a gente colocou, diante de todas essas colocações, tanto do David Gilmour como do Roger Waters, né? Fica a impressão de que apenas um milagre traria o Pink Floyd completo sem Syd Barrett, sem Richard Wright, que já faleceram, né? Mas com David Gilmour e Roger Waters juntos. Isso dificilmente vai ocorrer. Talvez Roger Waters toque com Nick Mason, né? Como realmente aconteceu no ano passado, né? Num show do Nick Mason, né? Pode ser que David Gilmour toque com o Nick Mason, né? Como aconteceu no período pós Waiters do Pink Floyd, né? Em 2, 3 álbuns que gravaram juntos. Né? Mas os três juntos, Mason, David Gilmour e Roger Waters, isso eu acho muito complicado e muito difícil de acontecer. A verdade é que, conforme tinha falado o cara do Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger, né? Pink Floyd sem Roger Waters não é Pink Floyd. Né? Minha concepção, após a saída do Pink Floyd, né, o Pink Floyd deixou de ter aquela criatividade toda que aconteceu nos anos 70, principalmente, né, anos em que foram gravados discos memoráveis como Medley, como Animals, como The Wall e principalmente The Dark Side of the Moon. Né. Após a saída do Roger Waters, que foi o tempo do Roger Waters na banda, foi o auge da banda, né? Após a saída dele, a banda perdeu um pouco a sua essência e principalmente a sua criatividade. Apesar de que Pink Floyd, sem Roger Waters, continua sendo uma baita de uma banda, sem dúvida nenhuma. Mas perdeu aquela essência do Pink Floyd. Essa é a minha opinião. Se você concorda ou se você discorda, deixe nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje do canal Roberto Kodama, tá? Não esquece,
te inscreve no canal, que é para fortalecer o canal, tá? Nós vamos trazer muito ainda sobre Pink Floyd, sobre Roger Waters, sobre David Gilmour, sobre artes em geral, desde cinema, desde música, artistas, tá? Então, te inscreve no canal, deixa o seu comentário e, se você gostou, dá aquele joinha, tá? Já vou adiantando. Próximo vídeo, nós vamos falar sobre uma polêmica, hein? Quem foi melhor? Beatles ou Rolling Stones? Não perca.